ministrar uma palavra. Que Deus tem falado muito ao meu coração. Na sexta-feira eu ministrei, no domingo passado eu ministrei aqui. Quem sabe que no domingo passado? Ministrei sobre Elias e sobre o toque, né? Você tem tocado nas pessoas? Sim ou não? Sim. Quem você tocou essa semana? Você tocou o coração de alguém? Tocou em alguém? Eu quero ler uma palavra que está no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, fala. João, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 17. Amém? Amém, irmãos? Amém. Estão aqui hoje? Amém. Glória a Deus, está um silêncio quase absoluto. Tirando os carros que estão passando na rua aqui dentro, dá para ouvir até um mosquito passando. Acabou de passar. João capítulo 17, versículo 1 diz assim: um pouco antes. Perdão, é até o versículo 17. Então, João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou numa bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Diga isso comigo: nós também devemos lavar os pés uns dos outros. E eu lhe dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Diga isso: felizes serão se as praticarem. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, queremos ser felizes, e como a tua palavra diz, seremos felizes em praticar o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos recebido do Senhor. Pai, nesta noite nós temos o privilégio de estar na tua casa. Pai, nesta noite nós temos o privilégio de buscar o Senhor.
Pai, nessa noite nós temos o privilégio de poder te adorar como nós cantamos aqui. O meu coração queima por ti. O meu coração, Senhor, queima por ti. O meu coração queima pela tua presença e por ouvir a tua voz. Que nessa noite o Senhor ministre ao nosso coração. Que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar para falar a cada coração, Senhor. Pai, que sejamos como o Senhor diz, para ti e seja feliz. Que possamos ouvir e receber do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. Quando a gente vê o que Jesus fez, o nosso coração transborda de alegria. Nós estamos vivendo uma geração muito distante de Deus. Ainda que toda hora ou a todo momento é pregado a respeito de que o fim dos tempos está chegando, as pessoas nos dias que nós estamos vivendo estão se afastando mais e mais de Deus. As pessoas, elas estão buscando a cada dia os seus próprios interesses. As pessoas estão buscando cada dia satisfazer o seu próprio prazer. As pessoas a cada dia elas têm se afastado mais de Deus e se fechando no seu mundo. Fato é que quando nós olhamos as redes sociais, quando agora nós temos o advento do Facebook, WhatsApp e tantos outros aplicativos, isso deveria nos unir mais, mas tem nos afastado mais. Porque eu não preciso ir tanto mais na sua casa, porque eu falo toda hora, todo dia com você pelo WhatsApp. É assim, não é? Nós não vamos mais na casa do A, do B ou do C para dar um abraço de aniversário, porque nós já demos o abraço de aniversário pelo Facebook, pelo WhatsApp. E já pronto, já está dado o recado. Jantar então um na casa dos outros virou quase que um privilégio. E essa geração que nós estamos vivendo, ela está vivendo desta forma, se afastando a cada dia uns dos outros. E Deus tem falado comigo isso nesses dias, quando eu estava lendo a Bíblia, e Deus falou a respeito do anjo que tocou em Elias. O anjo tocou em Elias e fez com que Elias despertasse de um sono. E esses dias Deus falou muito forte comigo a respeito desta passagem, da toalha e da bacia. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava desde o princípio. Jesus era o Verbo, desde o início ele estava com Deus. Mas ele abriu mão da sua glória. Tem até um louvor que diz, né? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou. Tem? Ou seja, ele saiu lá do trono para ir para o ventre. Por 9 meses foi gerado no ventre de uma virgem, e do ventre ele saiu para viver a vida e as lutas da terra. Viveu as lutas da terra muito mais intensas do que eu e você vivemos. Não acho que o que você está passando hoje é uma luta muito grande perto das que Jesus passou. E olha que ele só viveu 33 anos e mais alguns dias aí sobre a face da terra. Mas agora ele caminhando sobre a terra, mais uma vez ele abaixa agora para lavar o pé daqueles que deveriam lavar o seu. E aí ele vai para a cruz e mais uma vez desce, porque a Bíblia diz que depois de sua morte ele levou o cativo, o cativeiro, ele desceu às profundezas da terra, ele levou o cativo, o cativeiro e depois voltou para onde tinha saído. Então quando Jesus fala para mim, quando Jesus fala para você, olha, desça, olha, obedeça, olha, me sirva, ele tem propriedade para dizer isso, ele tem moral para dizer isso, ele tem o respeito para dizer isso, porque ele diz, olha, tudo que eu estou mandando você fazer, faça. Jesus não tinha dia de folga. Nós queremos tirar férias, dias de descanso, momentos de relaxo com a família, mas Jesus não tinha. Jesus não chorou nem a morte do
dizendo talvez seja o menor de todos, mas é o meu problema, então ele torna-se o maior de todos. Se você perguntar para a pessoa que está do seu lado, e ele começar a contar os problemas dele, você vai dizer assim: já viu a rodinha da desgraça? Já participou da rodinha da desgraça? O que é a rodinha da desgraça? Aquelas pessoas que falam assim: meu, estou com dor de dente que eu não estou aguentando. O outro fala: se o meu problema fosse dor de dente, estou com dor na coluna. Aí o outro fala: se todo o meu problema fosse dor na coluna, eu estou sem salário há uns meses já. Aí o outro fala: tem uma desgraça pior para contar. E aí é uma competição de quem está sofrendo mais. Já viu uma rodinha dessa? Então eu creio que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da bacia e da toalha, do servir e não ser servido, da humildade, do ser servo, do tocar nas pessoas e dizer às pessoas: olha, eu conheço um Jesus que salva, cura, liberta. O que você está precisando? Mas o problema é que o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas elas querem ser servidas e não servir. O mundo que nós estamos vivendo, as pessoas elas querem os fast foods da vida e elas não estão prontas a servir. Hoje fazer comida virou luxo. O assunto agora é vamos sair para comer, vamos comer E aquele negócio de vou fazer uma comida gostosa, comida que eu precisei, não existe quase. Uma vez, porque nós queremos tudo pronto. Lucas, não precisa abrir, 22, 24, diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: nós precisamos ser os menores. Porque é interessante, porque quando a gente fala de Jesus, nós podemos dizer que as mãos que moldaram as estrelas agora lavam a sujeira dos pés dos discípulos. Aquele que estava assentado num trono de glória, que criou os céus e terra, agora se ajoelha diante de homens para lavar os pés deles sujos. Os dedos que formaram as montanhas agora massageia cada dedinho de cada discípulo. E eu imagino o constrangimento de Pedro. Pô, Jesus, que negócio é esse, cara? Vergonha, está me constrangendo, para. E aí Jesus fala assim: fica quieto, você não sabe o que está acontecendo. O que eu estou fazendo agora, você vai entender lá para frente. E aquele que diante de todas as nações um dia se ajoelharão, a Bíblia fala que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará e declarará que Ele é Senhor. Mas este Deus, ou este Todo-Poderoso agora se ajoelha diante de homens simples. Mas nós muitas vezes nos achamos o cara, nos achamos o tal, achamos que precisamos ser servidos. Dizemos quase que nas entrelinhas: Deus, o Senhor me colocou no mundo, o Senhor tem por responsabilidade me sustentar. O Senhor me colocou no mundo, o Senhor tem por obrigação me sustentar, cuidar de mim. A Bíblia fala, Mateus capítulo 6, versículo 31, tendo que comer, beber e vestir. Porque está ansioso com tantas coisas, você tem o que comer, o que beber e o que vestir. Os gentios procuram outras coisas. Aqueles que não conhecem a Jesus vivem uma busca desenfreada por outras coisas. Mas vós, buscai primeiro o quê? Buscai primeiro o quê, irmão? Diga assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha, irmão, que lindo isso, não é? O que Jesus quer de mim e de você é que o seu coração queime por Ele. E eu tinha há um tempo atrás um adesivo no meu carro que dizia: dá para viver sem Jesus? Não dá para viver sem Jesus? Você concorda comigo que dá para viver sem Jesus? Quantas pessoas vivem e vivem bem
sem Jesus? Você conhece alguém que vive bem e vive sem Jesus? Eu conheço. Quantos homens famosos, riquíssimos, que vivem muito bem e não conhecem Jesus? Viver sem Jesus até dá. Agora, terrível será morrer sem Ele. Porque o que vai pesar mesmo é quem nos recebe do outro lado. Você vai ser recebido por alguém um dia do outro lado. Quem irá te receber do outro lado? Essa tem que ser a nossa preocupação. Muitas pessoas vivem sem Jesus e dá para viver sem Jesus. Agora, terrível será morrer sem Ele. Terrível será quando nós abrimos os olhos para a eternidade ou na eternidade e nos assustarmos com quem estará nos recepcionando. Se tem uma coisa que nós temos certeza na face da terra, é que nós vamos morrer. E você pode ser muito de oração, mas muito de oração mesmo. Você pode jejuar, você pode fazer o que for, que você vai morrer. Porque Jesus, até nisso Ele nos ensina. Jesus não ficou para semente, Jesus morreu. E Jesus ressuscitou. Então, o que nós podemos aprender? Pegue para mim a bacia, a toalha. Pode ficar tranquilo que eu não vou lavar o pé de ninguém. É só um simbolismo, até você quebrar. Mas imagina, Jesus chega no lugar e todo mundo senta correndo na mesa. Jesus chega no lugar e todo mundo se preocupa em comer. Viu aquele irmão que parece que está amarrado? Já viu? Você cerca mesmo, o cara vai pedir um põe doido para cima da comida, tá nem aí. Vamos orar, vamos já põe na barriga, né? Agora já foi metade do prato. Nós esperamos pelos outros. Vamos começar a comer junto. Mas tem os mortos de fome, né? E os discípulos estavam nessa pegada, mano. Andando debaixo de um sol quente, abrindo a porta e falou: tem comida, cada um correu para o seu lugar. Falou: deixa eu ver perto de qual parte da mesa, tem aquelas partes da mesa que é melhor, né? Quando eu vou sentar nos mesão assim, eu vejo qual parte da mesa é melhor para sentar mais do lado melhor, né? Senão tem que ficar, passa aí o frango, fica lá do lado. Aí os discípulos sentam tudo correndo, e Jesus também. Só que havia um costume, eles estavam vivendo na primavera. A época que eles estavam vivendo era mais ou menos a primavera, como nos dias de hoje, calor, um pó muito grande, ruas de terra, o pé de todos estavam sujos. E havia um costume que o escravo da casa lavava o pé dos convidados que chegassem. Mas ou na casa não tinha escravo naquele dia, ou eles estavam com muita fome, falando: eu comecei a lavar o pé mesmo, vamos para a mesa. E aí Jesus olha aquela situação e diz assim: eu estou vendo uma bacia com uma jarra naquele canto. E aí ele pega uma toalha que estava pendurada, ele amarra na sua cintura, coloca aqui na calça, né? Sei lá, coloca aqui assim mais ou menos na cintura. Assim. E ele pega a bacia e ele derrama a água, coloca o pé, tira o casaco, pendura. Então a primeira coisa que a revolução da bacia e da toalha nos ensina é ter iniciativa. Vamos ficar esperando um pelo outro, vamos ver, alguém vai se levantar, alguém vai começar. Não, se ninguém fizer, faça você. Se posicione você. Se as pessoas estão sentadas em volta da mesa buscando seus próprios deleites, busque você satisfazer as vontades do rei. Acho que Jesus sentou na mesa e falou: olhou para um, olhou para outro, olhou para o outro. Eu tenho que ensiná-los, porque esses homens que andavam com eles eram chamados de quê? Discípulos. E discípulo não se faz em sala de aula, discípulo se faz caminhando com ele.
sala de aula você ensina toda uma teoria, mas andando dia a dia com você ensina a prática. Então os discípulos caminhavam com Jesus. Talvez Jesus pudesse dar uma lição moral. Todo mundo, gente, senta, agora está todo mundo sentado, aí para de comer porque eu tenho que dar. Olha, vocês deveriam ter feito isso, ter feito isso, ter feito isso. Esse dia o Alisson foi comigo fazer um casamento. Já contei aqui o casamento que eu fiz de última hora de uma pessoa que eu não conhecia, né? Eu não gosto muito de fazer casamento sozinho, fica só eu lá, né? Fica meio estranho. Aí a pessoa tem outro olhar. Aí na hora que ele estava para começar o casamento, eu falei pro Alisson, você vai fazer o casamento comigo. Estava de terno, gravado, estava todo alinhado. Aí ele, mas você acha que eu vou fazer sozinho o casamento, né? Você vai fazer comigo. Aí ele falou, o que eu vou fazer com você? No mínimo ficar parado lá do meu lado. Mas ele orou pelas alianças, né? Abençoou as alianças. Então discípulo se faz caminhando junto. Diga para o irmão que está do teu lado, você não quer caminhar comigo, meu irmão? Você não vai aprender. Quer caminhar comigo? Vai aprender. Isso seria uma outra mensagem, mas há 3 tipos de pessoa: puxa-saco, bajulador. O puxa-saco é aquele que quer. Eu faço porque eu quero algo em troca. O bajulador é aquele que faz algo buscando o seu próprio interesse. Eu vou servir quem tem algo a me dar em troca. Esse é o bajulador. Agora tem o servo. O servo é aquele que serve independente, quem está à frente. Não importa se é o pastor, se é o João, se é o Joaquim, se é o José. Eu estou aqui para servir, porque eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. E aí Jesus pega esses discípulos e diz assim: olha, se vocês querem aprender, eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer. Se a minha filha quer aprender a orar, ela tem que me ver orando. Se a minha filha quer aprender a adorar, ela tem que me ver adorando. Se a minha filha quer aprender a dançar, ela vê a minha esposa dançando. Porque ela aprende. E ela é muito nova ainda, 1 ano e 3 meses, mas ela já aprende com coisas que a gente faz. E às vezes eu falo para o meu cachorrinho assim: vai para lá, Tom. O que ela faz? A gente agora está tomando cuidado de falar bravo com o cachorro, porque eu vejo que eu falo, e se às vezes eu falo, vá, e ela, igualzinho. E às vezes eu falo para ela, você vai apanhar, e ela, Mas se ela me vê aqui levantando a mão para adorar, a primeira coisa que ela faz é levantar as mãos para adorar. Se ela me vê ajoelhar adorando, ela para do meu lado e ajoelha também. Se você cantar para ela, tua face eu quero ver, ela já põe a mãozinha no rosto, fica assim. Então Jesus chama aqueles discípulos e dizem assim: vocês estão caminhando comigo, e eu vou ter que ensiná-los através da iniciativa, né, que ninguém teve. Me dá aqui a bacia, me dá aqui a toalha, eu vou mostrar para vocês valores eternos, coisas que vão refletir para a eternidade. Eu vou ensinar coisas para vocês. Por isso que Jesus diz para Pedro: o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não está entendendo, mas isso gerará um reflexo na eternidade, porque eu já estou vivendo a eternidade. O que você faz gera reflexo na eternidade. Aí ele diz no versículo 4: então, Jesus se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Jesus se levanta da mesa e fala assim: olha, ninguém vai, eu vou. Primeira coisa que a gente aprende é ter iniciativa, de que eu não sou maior ou melhor do que ninguém, eu estou aqui para servir. Se tiver que limpar, eu vou limpar. Se tiver que me assentar no lugar de honra, também vou me assentar no lugar de honra. Mas eu não quero só lugar de honra.
só lugar de destaque. Eu estou para servir, e para servir é limpar, é cozinhar, é doar-se. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você precisar de alguém, irmão, é aquele negócio que precisa de alguém, irmão, liga para ele ali, ó. Precisa de alguém, liga para o Joãozinho lá, o cara está sempre pronto, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não me liga porque eu não tenho tempo. Sabe, às vezes as pessoas esperam só um start. Fala para o irmão que está atrás aí, Deus espera você um start, irmão. Vai! Vai, irmão, ó, se liga! Se liga, olha a sua volta, o que está acontecendo. Olha a sua volta. Dentro da sua casa, dentro da sua família, no lugar que você trabalha, na igreja. Olha a sua volta, tem muitas pessoas precisando de alguém que possa servi-los. Mas no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas elas querem ser servidas. Sabe, eu me lembro uma vez, eu não me lembro se foi aqui que contaram isso, mas às vezes eu vi de um pastor que foi pregar numa igreja e ele estacionou o carro no estacionamento da igreja. E aí, como tinha uns minutos ainda, ele era o preletor da noite, mas como tinha uns minutos ainda para começar o culto, ele começou a bater papo com o cara do estacionamento. E o cara de jalequinho laranja, manobrando os carros, e falava: irmão, não tem quem, eu preciso manobrar aquele carro, eu não ia manobrar. E aí ele perguntou para o irmão, ele disse: mas aí o povo aqui da igreja? O povo da igreja só Jesus, cara. Meu Deus, sai sem pagar, xinga se não tem vaga, briga, se arranharem o carro, que quer até processar a igreja. E aí o irmão disse assim: olha, sabe o que me chateia isso? É porque eu sou dono de 3 empresas. Meu carro é aquela Mercedes, último modelo ali estacionado. Eu estou aqui para servir. Mas tem cara que chega de fusquinha aqui, não pelo carro, mas tem cara que chega de fusquinha assim, joga a chave na minha mão e fala assim: vai lá, estaciona meu carro lá. Estou aqui para isso, para servir. Porque os conceitos que o mundo tem para Deus não servem. Então diga assim: eu preciso ter mais iniciativa. 1 João 3,17 diz assim: se você vê um irmão em necessidade, tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Tem gente que diz assim, ó, quem já ouviu o ditado, né? Eu vou dizer ditado, a fé move montanhas. Já ouviu isso? Ah, porque a fé move montanhas. A Bíblia, realmente a Bíblia diz. Mas é uma fé posta ou colocada em prática. A fé em si dentro de você, ela não vai tirar a montanha do lugar. Se você não tiver a iniciativa de declarar: monte, saia daí, precipita-te no mar. Ou seja, tem coisas que não estão acontecendo na tua vida porque você não tem iniciativa. Eu não tenho iniciativa. Tem coisas que acontecem comigo que eu fico pensando 10 vezes para fazer. Quando eu vou fazer, já era. Outro já fez. Eu fico lá: puxa, eu poderia ter feito. Por que eu não tive essa ideia antes? Por que eu não levantei antes? Por que eu não falei antes? Por que eu não agi antes? Porque simplesmente eu estava esperando alguém fazer aquilo que era para eu fazer. Segunda coisa é a humildade. João 13 aí, o versículo 5 diz assim: em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Imagina, irmão, Jesus, ele estava ali para ser o discipulador daqueles homens.
E aí ele começa a mostrar com essa bacia, com essa toalha, a humildade do reino. Porque a discussão dos apóstolos lá em Lucas capítulo 22 era quem era o maior. E aí Jesus fala assim: olha, o maior é o menor. Os valores do reino são assim. Você quer crescer? Desça. Olha, se você chegar num lugar, sente lá no banco de trás lá. Por quê? Porque vão falar: pô, vem aqui, poxa, vem aqui, senta aqui na frente. Do que você chegar lá e falar assim: eu sou o cara. Senta no banco da frente e alguém fala: tem como o senhor sair porque ali é um lugar reservado? Tem como o senhor ir lá para o último banco? Talvez algumas pessoas já passaram por isso. Vai na festa de casamento, tem desespero para comer, senta em qualquer mesa, aí vem alguém: tem como você sair que a mesa está escrito, ó, reservado? Mas a fome e o desespero para comer era tanto que não deu nem para ler a plaquinha. E alguém teve que chegar e falar: essa mesa está reservada, está escrito. E aí Jesus disse: olha, isso é um princípio. Quem quer ser servido, sirva. Quem quer receber amor, demonstre amor. Quem quer receber oferta, oferte. Quem quer receber carinho, dê carinho. E pode ainda receber 30, 60, 100 vezes mais. Ou seja, eu só recebo, é a lei da semeadura. Eu só recebo o que eu planto. Eu estava lendo uma historinha esses dias que eu achei muito interessante. Que o líder de uma instituição de caridade, ele foi até o advogado mais famoso da cidade. E ele disse àquele advogado: olha, o senhor é um homem tão rico, nunca abençoou a nossa instituição. O senhor é um homem tão poderoso, com tanto dinheiro, nunca ofertou para a nossa instituição. E eu vim aqui hoje pedir ao Senhor uma ajuda. E aquele advogado começa a abrir o coração. E ele diz assim: mas o Senhor também sabia que eu tenho uma mãe doente, entravada sobre uma cama? E o diretor daquela instituição diz: não sabia. O senhor sabia que eu tenho uma irmã viúva, que ficou viúva há pouco tempo, com 5 filhos, passando necessidade? Não sabia. E o diretor daquela empresa então começa a ficar com vergonha, fala: meu Deus. O advogado diz assim: você sabia que os meus sobrinhos não têm nem o que comer na mesa, sobre a mesa? Não, senhor, eu não sabia, me desculpa. E aquele advogado disse: então eu não dou nem para eles, eu vou dar para você. Então é mais ou menos esse mundo que nós vivemos. Nós sabemos os problemas dos outros, nós sabemos quem podemos ajudar, mas às vezes não temos a humildade de ir até essas pessoas e servi-los. Terceira coisa, ou a terceira princípio, é o da obediência. Diga para o irmão do seu lado assim: precisamos aprender a obedecer. Aí o versículo 13 de João 13 diz assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aí olha o que ele diz: porque o exemplo que eu dei para vocês é para que vocês façam o que eu fiz. A terceira coisa é a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. E esse tempo de nós aprendermos a viver efetivamente o que significa a bacia e a toalha, é só um simbolismo. Não precisa sair agora com a bacia e uma toalha embaixo do braço, ficar sabendo: agora eu vou lavar seu pé, vem aí, eu vou lavar, ajoelha aí, senta aí, ajoelhado, não lavar o pé, senta aí, eu vou lavar seu pé.
Ó, Débora, senta aí que agora eu vou lavar seu pé. Mas que adianta? Eu vou fazer todo um simbolismo de lavar o pé aqui e dar um tapinha nas costas dela e falar: agora vai, continua vivendo sua vida. Eu preciso aprender a servir com a bacia e com a toalha as pessoas que estão à minha volta de uma forma clara, de uma forma prática. É bater nas costas do irmão e falar: irmão, eu quero te servir com a bacia e com a toalha. Eu quero ajudar a pintar a sua casa. Estou passando uma luta, lá o Quinto estava falando, estou passando uma luta para pintar a casa. Chega, irmão, vamos fazer um mutirão, vamos pintar a casa do Quintas lá amanhã, segunda-feira. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um homem que teve a sua moto roubada e ele usava a moto para trabalhar. O que um grupo de irmãos da igreja fizeram? Era moto de trabalho, não era moto para passeio, não era luxo. Foram na loja, fizeram uma vaquinha e compraram uma moto nova, zero. Para quem conhece uma Falcon, é Falcon, né? Falcon, né? Era Falcon, uma moto, ele tinha uma CG. Falou assim: não, nós podemos dar algo melhor para ele, porque não é luxo, é necessidade, como que ele vai agora trabalhar. Foram lá, um grupo de irmãos, cara, deixa eu dizer uma coisa para você: uma igreja menor do que essa. Menor. Pelo menos nas fotos parecia menor. Menor. Mas quando eu obedeço uma direção de Deus, Deus me faz prosperar de uma forma tão grandiosa que eu posso servir a outros. Diga assim: eu preciso obedecer a Deus. Porque Jesus manda amar porque Ele amou primeiro. E Jesus vem para ser um reflexo daquilo que é o céu. Jesus vem da onde? Vem do céu. Sim ou não? E aí nós oramos, né? Vem o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra. Ah, irmão, como a gente mente nessa oração. Senhor, que seja feito aqui na terra como é feito no céu. E aí Jesus fala: então anda o teu próximo, porque o amor flui aqui no céu. Ah, Jesus, mas amaram aquele que me persegue é muito difícil. Isso fala de lavar os pés, de servir quem me persegue na bacia e com a toalha, de servir uma pessoa que só me quer o mal. E eu falo para ele: olha, eu sei que você não gosta de mim, eu sei que você faz tudo para me derrubar, mas senta aí que eu vou lavar seus pés. E não uma falsa humildade, mas porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a todos. E aí o seja feito na terra como é feito no céu se cumprirá verdadeiramente na nossa vida. Jesus nos manda perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Às vezes tem pessoas que fecham o coração e não perdoam, vive 30 anos, 40 anos, 50 anos com mágoa, com raiva. Não, joga fora. Ah, mas o que fulano me fez é muito grave. Eu entendo isso. Pastor Daniel. Jesus nos manda lavar os pés das pessoas porque Ele lavou os pés dos discípulos. Ele fala: olha, você acha que se humilhar, você acha que demonstrar a humildade, isso é se humilhar? Não. Você servir as pessoas, isso é sinal de grandeza. Porque independente da minha posição, do meu conhecimento, do meu nível, eu entendo que todos somos filhos de Deus. E Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, Ele não fez isso só para demonstrar uma humildade. Ele fez para ensinar. Ele fez para dizer para o outro assim: faça porque eu estou fazendo. Então, irmão, que nós sejamos igreja nesses dias. Porque o serviço cristão exige, diga comigo, iniciativa, humildade e obediência. Isso é lavar os pés das pessoas. Isso é ter uma toalha e uma bacia na mão. Quando você tem iniciativa, não fique esperando A, não fique esperando B, não fique esperando C fazer. Faça você. Se ninguém fizer, faça você. Se ninguém for, vá você. Se ninguém abençoar, abençoe você.
Se ninguém orar, ore você. Se ninguém se ajoelhar, se ajoelhe você. Quantas vezes no culto Deus fala para nós, se ajoelha, deita no chão, se prostra na minha presença, e a gente faz assim, ó. Tem ninguém fazendo isso? E aí Jesus falou, não falei para todo mundo, eu estou falando para você. Falei aqui a semana passada na Goiânia, e toda hora que eu ajoelhava para orar, a primeira coisa que vinha, chegando, dei a ele. Nem pensava nisso. Irmão, viemos de carro, de Caldas Novas até Mogi, 12 horas de viagem, e no carro vinha lá, Deus, eu não vou dar. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou. Mas, se eu chegar na igreja, nós estávamos na sede, eu e ele, nós estávamos na sede naquele tempo, eu tenho que encontrar com ele, se a primeira pessoa, não, qual é a primeira pessoa que eu encontro? Daniel, aqui que eu falei? Coincidência. Não trabalho com coincidências, não vem com esse papo nem lá, não. E aí eu fui orar. A gente orava lá de vez em quando. Mas veio desses momentos que eu fui orar. Deus falou assim, tá, não vou, tá? E ficou aquela briga, meu espírito que cai, e a gente queria brigar com Deus. E eu chamei ele, falei, pastor, chega aí. Ele falou o quê? Eu falei, top. Ele falou, que isso? Some da minha frente, corre. Mas 2 segundos eu prego de volta. Bom, mas eu fiquei, minha esposa sabe, né? Eu fiquei lá assim. E puxa Deus. Não, Deus. E quando eu olhava para ele, ele estava usando aquilo. Era um tablet. Tinha acabado de comprar. Aí eu olhava para a mão dele e falava, não, era meu sonho. Não conheço suas prestações. Mas Deus falou assim, eu não estou nem aí para o que você está sentindo, porque você ama isso, eu estou mandando você dar. Aí é bom que até o pastor Daniel não está aqui, estava gritando lá na Buene, porque é bom, porque essas coisas vão ter um mistério aí na minha vida. Aí um dia eu ganhei um anel da minha mãe e da minha tia, acho que elas nem sabem. Mas a gente foi numa feira gospel e tinha um anel lá, semi-joia lá, banhada ouro, com a estrela de Davi, e Deus moveu o coração delas lá, porque viu, sabe que tem cachorro na padaria? Eu fiquei assim com o anel. Mas é caro o anel, aí daqui a pouco eu fui andar na feira para um lado, elas foram para o outro, daqui a pouco elas vêm com o anel e falam, olha, nós compramos para te abençoar. Anel, quase igual esse, esse aqui não é, esse aqui é aço só. Mas o outro era sempre joia, o negócio. Aí eu preguei na sede lá, José, porque o governador do faraó deu o anel para José, ela que olha para o pastor Daniel, Deus fala, dá o anel para ele. Não. E aí foi de novo, aquela eu só estava pregando aquele dia. Agora Deus mandou dar uma mas aquele dia eu estava pregando, e o Espírito Santo, você vai dar, eu não, você vai dar, eu não, você vai dar, eu falei, não. Aí acabou que eu falei, você que precisa, não lembro qual foi o chamado na frente, quem é a primeira pessoa que vem na frente? O pastor, top, esse negócio da minha frente. Aí toda vez eu estava pregando e sendo o primeiro banco com a anel, que até brilhava de longe. E eu ficava olhando aquele anel. Mas isso é obediência, ter iniciativa, a voz de Deus, ainda que a gente relute. Diga para o irmão que está lá, Deus sempre vai ganhar, viu? Deus sempre. Você pode lutar, não lutar contra a vontade de Deus. Mas o problema é seu, quem vai sofrer as dores e o cansaço da luta é você. Porque Deus sempre vai ganhar. Sempre. Vai ter uma hora ou outra que você vai ter que ceder à vontade de Deus. Não por imposição, mas porque Deus se move por amor. Então Jesus pega a bacia toalha e começa a servir os discípulos. Então a bacia toalha, ela fala para mim, ela fala para você de servir o nosso próximo. E servir com coisas. Mas também servir é com abraço. Também servir é com uma oração. Também servir é declarar palavras
precisamos servir uns aos outros. Então eu quero orar com você nessa hora. Se coloque de pé. E esses dias eu ouvi o pastor dizer que as armas para este tempo, é muito mais eficaz a bacia e a toalha do que a espada e o escudo. As armas para nós lutarmos nos dias que nós estamos vivendo é muito mais com iniciativa, humildade, obediência e tantas outras coisas do que com força, com violência. Eu gosto muito da figura do leão, porque o